Fala, povo do meu canal. Então, bem, estamos chegando na reta final. Episódio 9 de toda essa revisão do Enem. O que eu tenho que fazer agora, André Fabiano? De olho na vinheta. Senhores, chegando nessa reta final, eu estou trabalhando com você em deslocamento de equilíbrio, que é altamente qualitativo, sabe disso? É deslocar um equilíbrio. Situação onde você já tem um sistema equilibrado e você quer deslocar por 3 fatores: concentração, temperatura e pressão. Tá bem, mas eu não lembro desses deslocamentos. A aulinha tem no canal, a aulinha não, bem, a aula, por favor, respeita a minha história. Então, por favor, aulas você no canal. Saber como é que você trabalha a concentração, a temperatura, eu deixei tudo separadinho, tá, senhores? Então, são os 3 fatores que você usa: concentração, temperatura e pressão, beleza? E eu preciso sempre ter uma equação, né? Ou ela sendo endotérmica, ou ela sendo exotérmica. Então, já estou mostrando aqui os 2 casos brincando, tá, Binho? E aí, Bim, o que eu faço antes? Bem fácil. Deixa o seu like, aperta o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo com a rapaziada e, por favor, se inscreve no canal. Isso dá uma força gigantesca. Beleza? Beleza, Bim. Tá aí agora, Bim. Agora você olha para a tela e vamos resolver a questão. De olho na tela. Muitos dos gases poluentes do ar aparecem na atmosfera através de atividades humanas. Os mais comuns são CO, SO2, NO e NO2, na ordem de 100 milhões de toneladas por ano, sendo que a quantidade emitida desses gases ainda é pequena em relação à quantidade de CO2 presente no ar. Considere o diagrama de energia da reação entre NO2 e CO, produzindo NO e CO2 a temperatura de 200 graus Celsius. Você está vendo um diagrama aí, onde em cima, no reagente, tem o NO2 mais o CO, produzindo lá no produto, lá embaixo, NO mais CO2. Perfeito? Um gráfico de energia pelo progresso da reação. Tá bem, e a pergunta? Com base no diagrama de energia apresentado, marque a alternativa que melhor compara a variação de concentração de NO2 com o tempo, quando a temperatura variar de 200 para 600, após atingir o equilíbrio. Questão altamente interpretativa, né? Sim, senhores, é o seu Enem, né? Então vamos lá. Deslocamento e equilíbrio são os 3 fatores: concentração, temperatura e pressão. A aula está no canal. Reação endotérmica, sentido direto aqui é endo, sentido inverso é exo. Isso você pode voltar e revisar sem problema nenhum. O que eu preciso resolver na questão, bem, vamos lá. Diagrama você tem, ok, só tirei lá da questão e joguei para cá, não tem problema nenhum. Reagente e produto, beleza. E aí você percebe que a quantidade do reagente é maior que o produto. Já estou resolvendo a questão, tá bem? Do reagente maior que o produto. O reagente sendo maior que o produto, a energia está alta indo para uma energia baixa. Isso quer dizer que você está liberando energia para o meio. Se você está liberando numa reação em um sistema energia para o meio, essa reação é do tipo exotérmica. Ou seja, a variação de entalpia é menor que 0. Foi de boa, senhores? Beleza, Binho. E aí, olha só, o que eu preciso, Binho? Fácil. Energia pelo progresso, a equação. Olha para o gráfico aí rapidinho, você está vendo o gráfico? Conseguiu ver? Beleza, volta para mim. Olha só. NO2 mais CO, equilíbrio NO-CO2. O gráfico te mostrou isso, que o reagente você tem essas duas espécies, vai falar fatores mais essas 2 espécies, e no produto essas 2 espécies. Perfeito? Só que o texto, ele pede em relação a uma das espécies. Ah, Binho, eu não lembro mais. Olha para a tela. Com base no diagrama de energia apresentado, marque a alternativa que melhor compara a variação da concentração de NO2. Ele está pedindo em relação a essa espécie aqui, ó, o NO2. Só que o NO2 está onde, Binho? No reagente. Então vamos trabalhar agora com o ΔH, que você vai trabalhar o segundo fator, que é a temperatura. Temperatura alta gosta de lado endo. Temperatura baixa gosta de lado exo. Guarda isso. Temperatura alta, lado endo. Temperatura baixa, lado exo. Só que aqui você tem o ΔH dizendo que a reação é exotérmica. Então o sentido 1, que é o produto, você tem que diminuir a temperatura. O sentido 2, para jogar para o sentido 2, você tem que aumentar a temperatura. Tá bem, então o que acontece com o NO2? Como o NO2 está no reagente, se você diminuir a temperatura, que é a reação exotérmica, a concentração de NO2 diminui. Porque, bem, ele está no reagente, você desloca para o produto. A reação é favorável quando você diminui a temperatura, porque é a reação exotérmica. Favorável para o produto. Perfeito? Então você acaba consumindo esse cara, ele diminui. Tá bem, se aumentar a temperatura? Se você aumentar a temperatura, esse cara aqui, que a questão pede, toma cuidado com a interpretação, é isso que o Enem faz, você acaba jogando para o reagente. Perfeito? Beleza? Tá bem, vamos responder a questão, então vamos lá. Diagrama.
temperatura baixa, que a questão fala que é de 200 para 600, temperatura baixa. Isso quer dizer que você diminui a concentração de NO2. Por quê, Binho? Porque está deslocando o produto e o NO2 está no reagente, então ele vai ser consumido. Então a concentração dele diminui. Binho, e agora se eu aumentar a temperatura para 600 graus Celsius? A variação da concentração de NO2 que está no reagente, como você trabalha no sentido 2 endotérmico, endotérmico vem para o lado oposto. Então, bem, esse cara aqui aumenta. Esse cara aumenta, a 600 esse cara aumenta. Como é que eu ploto isso num diagrama, Binho? Concentração pelo tempo, é isso que o texto fala, o corpo do texto fala. A concentração do cara, do NO2, vai diminuir a temperatura de 200, porque ele está no reagente, já falei isso, ele vai ser consumido. E se você aumentar a temperatura a 600, ele aumenta porque, bem, está deslocando para cá, gente. Ele aumenta o NO2. Então, senhores, vamos responder de olho na tela. Com base no diagrama, blá blá blá, de acordo com aquilo que você já leu, a variação da concentração de NO2 com o tempo, quando a temperatura varia de 200 para 600, é a letra B. Foi de boa, senhores? Pô, Binho, beleza. Estamos chegando, né, Binho? Estamos chegando. Questão 10? Então, por favor, vai para o episódio 10, senhores. Porque eu fui.